Leitura dos livros da série O Despertar da Consciência, de Neville Goddard, por Sil Guimarães. Uma visão psicológica das Escrituras cristãs. Capítulo 26. Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali para orar. Mateus 26, versículos 36. Uma das mais maravilhosas experiências espirituais é contada na passagem de Jesus no jardim de Getsemane. Mas o humano não consegue ver a luz de sua simbologia e tem interpretado erroneamente esta união espiritual como uma experiência frustrada, onde Jesus suplicou em vão para que seu Pai mudasse o seu destino. Getsemane, para os místicos, é o jardim da criação, o lugar na consciência onde o humano vai para realizar os seus objetivos definidos. Getsemane é uma palavra composta que significa extrair uma substância oleosa. Get, extrair, e shemen, substância oleosa. A história em Getsemane revela para o sábio iluminado, em uma simbologia dramática, o ato da criação. Assim como o humano contém dentro de si uma substância oleosa que no ato da fecundação é extraída para gerar uma imagem semelhante a si mesmo, então ele também possui dentro de sua consciência este mesmo princípio divino, que condiciona a si mesmo em diversos estados de consciência e sem nenhuma assistência externa gera sua semelhança na forma objetiva. Um jardim é uma parte de uma terra cultivada, um solo especialmente preparado onde as sementes escolhidas pelo jardineiro são plantadas e cultivadas. Getsemane é um jardim, um lugar na consciência onde o indivíduo vai para definir claramente os seus objetivos. O humano entra neste jardim quando ele tira sua atenção do mundo ao seu redor e a coloca sobre os seus objetivos. Os desejos do ser humano, definidos com clareza, são como as sementes que contêm em si o poder e o plano de sua autoexpressão. E assim como estas sementes, os desejos dentro do ser humano também são enterrados em uma substância oleosa, uma mistura de atitude de alegria e gratidão na mente. Conforme o humano contempla ser e possuir o que ele deseja ser e possuir, ele inicia o processo de germinação da semente, ou o ato espiritual da criação. Estas sementes são plantadas e germinadas quando o ser humano se impregna de um estado louco e selvagem de alegria, conscientemente sentindo e alegando ser aquilo que ele anteriormente desejava ser. Os desejos expressos ou germinados resultam na manifestação deste desejo particular. O ser humano não pode realizar algo e ainda continuar a desejar este algo que ele realizou. Então, conforme ele conscientemente sente a sensação de ser ou de possuir a coisa desejada, o seu desejo de ser ou de possuir esta coisa se encerra automaticamente. O desejo está realizado. A atitude receptiva da mente de receber e sentir o sentimento interior de ser a coisa desejada é o solo fértil ou o ventre que recebe a semente, o desejo definido. A semente que brota para fora do ser humano cresce à imagem e semelhança do humano que a plantou. Da mesma forma, a semente espiritual, a sua reivindicação consciente de que você é aquilo o que até então você desejava ser, se transformará em sua imagem e semelhança em quem e por quem ela foi plantada. Sim,
Getsemane é um jardim cultivado onde o ser humano disciplinado entra para semear as suas sementes de alegria através da atitude receptiva de sua mente. Este é o lugar onde ele cuida e cultiva estas sementes, para que elas brotem e se desenvolvam para fora de si mesmo, por ele sentir conscientemente a alegria de ser tudo o que anteriormente ele desejava ser. Sinta, como o grande jardineiro, a alegria interior de saber que as sementes e qualidades agora não vistas serão vistas, assim que estas sementes da consciência crescerem e atingirem a maturidade. A sua consciência é o seu senhor e esposo. O estado de consciência em que você habita é a sua amada esposa. E o estado em que você torna visível é o filho que dará prova e testemunho desta relação de seu pai e sua mãe. Pois o seu mundo visível é feito à imagem e semelhança do estado de consciência em que você vive. O seu mundo e tudo o que nele existe são nada mais, nada menos do que a definição objetivada da sua consciência. Sabendo que isso é verdade, escolha bem a mãe dos seus filhos. O estado de consciência que você habita, a sua concepção de si mesmo. O ser humano sábio escolhe a sua esposa com grande distinção. Ele sabe que seus filhos herdam as características de seus pais, e então ele dedica muito tempo e cuidado ao escolher uma esposa. O sábio sabe que o estado consciente em que ele vive é a mulher que ele escolheu, a mãe dos seus filhos, e que este estado uma hora irá gerar um filho neste mundo. E então ele sempre é criterioso em escolha e sempre escolhe para si os seus ideais mais elevados. Ele conscientemente se define ser o que ele deseja ser. Quando o humano percebe que o estado de consciência em que vive é a escolha de uma companhia que ele fez, ele será mais cuidadoso com os seus humores e sentimentos. Ele não permitirá reagir às sugestões do medo, da escassez ou de qualquer impressão indesejável. Tais sugestões de escassez nunca poderiam passar pela vigília da mente disciplinada de um sábio, pois ele sabe que cada afirmação consciente deve, ao seu tempo, ser expressa como uma condição em seu mundo, em seu ambiente. Então ele permanece fiel à sua amada e o seu objetivo definido, definindo, reivindicando e sentindo-se ser aquilo que ele deseja expressar. Basta o ser humano se perguntar se o seu objetivo definido seria uma coisa alegre e bela, se ele fosse realizado. Se sua resposta for afirmativa, então ele pode ter certeza de que a sua noiva escolhida é uma princesa de Israel, a filha de Judá, pois cada objetivo definido que expressa alegria, quando realizado, é uma filha de Judá. Jesus tinha com ele os seus discípulos, ou atributos disciplinados da mente. No momento em que ele dedicou-se a orar, no entanto, ele ordenou-lhes que se assentassem enquanto ele orava, para que nenhum pensamento ou crença que fosse capaz de negar a realização do seu desejo pudesse invadir a sua consciência. Siga o exemplo de Jesus, que com seus desejos definidos com clareza, entrou no jardim Getsemane, o estado de alegria, acompanhado de seus discípulos, a mente disciplinada, para se entregar em um estado de realização e de alegria intensa. Ao fixar a sua atenção no seu objetivo, você comanda a sua mente disciplinada para assistir e se manter fiel ao objetivo fixado. Contemplando a alegria que ele teria ao realizar o seu desejo, ele iniciou o ato espiritual da criação, o ato de expressar externamente a sua semente espiritual. O seu desejo definido, com o seu foco fixado, lá ele permanecia declarando-se
ser e sentir-se o que ele, antes de entrar no Getsemane, desejava ser e sentir, até que todo o seu ser, ou seja, sua consciência, fosse banhado de uma essência de alegria que penetrasse em seu sangue, na vida. Em suma, lá ele ficava até que a sua consciência fosse permeada com uma vívida alegria de ser ou de ter o seu objetivo definido. Quando esta fixação interior é alcançada, o sábio percebe, através do seu sentimento de alegria, que ele transpassou o seu antigo estado de consciência e atingiu uma nova e atual consciência. A Páscoa, ou crucificação, foi realizada. Esta fixação ou crucificação da nova consciência é seguida pelo Shabat, ou sábado, o sétimo dia, um momento de descanso. Sempre há um intervalo de tempo entre a impressão e a expressão, entre a afirmação consciente e a sua manifestação. Esse intervalo é chamado de Shabat, o período de repouso ou de não esforço, um ato sepulcro. Manter a consciência de ser inabalável ou possuir um determinado estado é o mesmo que guardar o sábado. A história da crucificação expressa maravilhosamente esta quietude espiritual ou descanso. Diz-nos que depois que Jesus exclamou, está consumado, conforme João 19, versículo 30, ele foi colocado em um sepulcro e lá permaneceu durante todo o sábado. Quando um novo estado ou consciência for alcançado, assim que você sentir que a sua realização está fixa e segura no conhecimento de que você está pronto, então você também vai exclamar, está consumado. Você entrará no sepulcro ou no Shabat, um intervalo de tempo no qual você permanecerá impassível na convicção de que sua nova consciência deverá ser ressuscitada, ou seja, feita visível, na Páscoa, o dia da passagem ou o dia da ressurreição. Uma nuvem carregada não irá precipitar-se sobre a forma de chuva até que ela atinja o seu ponto de saturação. Assim como o estado em que você se relaciona não irá expressar-se até que ele esteja completamente permeado com a consciência de que assim ele será, que ele está consumado. Seu objetivo definido é o seu estado imaginário, assim como o Equador é a linha imaginária por onde o Sol deve passar para marcar o início da primavera. Este estado, assim como a Lua, não tem luz própria ou vida, mas irá refletir a luz do Sol ou da sua consciência. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Assim como a Páscoa é determinada pela lua cheia em Áries, assim também a ressurreição da sua reivindicação consciente é determinada pela plena convicção de viver nesta nova concepção. A maioria dos homens não conseguem ressuscitar os seus objetivos porque eles não conseguem permanecer fiéis ao estado recém-definido até que eles consigam alcançar essa plenitude. Se o ser humano pudesse ter em mente o fato de que não poderá haver nenhuma Páscoa ou dia da ressurreição até que a sua lua, ou seja, a sua consciência, esteja cheia, ele perceberia que o estado para o qual ele deseja conscientemente passar só será expresso ou ressuscitado depois que ele se manter fiel interiormente ao estado de ser o seu objetivo definido, até que todo o seu ser vibre com a sensação de realmente ser a sua reivindicação consciente, vivendo conscientemente neste estado. Somente desta maneira é que o ser humano sempre poderá ressuscitar ou realizar os seus desejos.